A homeopatia, nós não podemos dizer o mesmo, né? Não há nenhuma fundamentação científica na homeopatia. Não há nenhum estudo científico duplo cego, randomizado, como a gente usa para que mostre que a homeopatia funciona. Agora, a acupuntura, ela é absolutamente científica. Todos os pontos de acupuntura são pontos de confluência de nervos e quando você põe a agulhinha lá, você está liberando endorfina. Tem indicações, não dá para tratar HIV com acupuntura, não dá para tratar meningite com acupuntura, mas em doenças degenerativas crônicas, como essas dores crônicas, que a medicina tem muito pouca coisa a oferecer, a não ser opiáceos, medicamentos, a acupuntura é milagrosa e tem absolutamente ciência nessa proposta da acupuntura. Então, se falou isso, está completamente equivocada. Repito, ela é uma biomédica, ela é uma bióloga, ela não entende nada de medicina. E já estou falando de cara aqui. É muito maluco essas pessoas que não têm um aprofundamento no conhecimento, se meter a falar coisas que não estudaram com profundidade. Essa é uma delas. Mas, o Caseiro, o motivo da nossa chamada a você hoje aqui, aliás, foi o Renato Rovai, inclusive, que sugeriu, é porque tem um livro que está causando muita repercussão, muitas entrevistas da doutora Natália Pasternak, do Carlos Orsi. E eu fiquei, sabe, chateado, fiquei quase que deprimido, Caseiro, porque é o seguinte, eu nasci de novo na psicanálise freudiana, eu nasci de novo num consultório. Para mim, se a gente quer fazer aquele testemunhal, sabe aquele testemunhais, Caseiro? Para mim, a psicanálise foi muito importante. Eu nasci de novo num consultório freudiano no Rio de Janeiro, com a doutora Gutia Fishman. E para mim foi muito importante, no momento chave da minha vida. Eu acho que eu não estaria vivo hoje se não tivesse passado por aquela terapia de fala. E a Natália Pasternak e o Carlos Oss detonam a psicanálise como sendo uma pseudociência, e detonam a acupuntura, um livro que, para mim, chamou muita atenção eles dizerem assim, o nome, que bobagem, porque acho que assim, uma médica, uma pessoa da ciência, não vai lançar um livro que bobagem, isso parece um título bolsonarista, né? Tratando Freud como um charlatão. Eu não sei não, Caseiro, o que você achou do livro, hein? Você leu ou você viu alguma coisa? Não, olá. Então, eu não tive oportunidade de ler ainda. Eu estou com muita coisa para ler aqui. Eu estou até meio folgado na faculdade aqui. Eu estou meio preocupado com outras coisas. Primeiro, eu queria dizer algumas questões que são importantes, né? Essa jovem aí, essa Natália, primeiro, não é médica, né? Ela é uma biomédica, né? Ela é uma biomédica que tem insignificante para a produção científica. Eu não falo isso com nenhuma pretensão, né? Eu só estou falando isso porque assim, teve um papel importante aí na epidemia, que, aliás, né, eu tive hoje até num programa aqui na televisão para discutir aquelas coisas que a gente cansou de discutir, de ciência, né? E um bando de gente surfou nessa pandemia, né? Todo mundo virou especialista em pandemia, epidemia, em vírus, então não tem nada, não tem nenhuma produção. Bom, ela já tinha lançado um livro anterior, que é um livro interessante, falando um pouco desse negacionismo. Agora, eu já tinha lido até uma resenha, falando resenha desse livro, eu não li ainda, mas é impactante, e me parece que, de alguma maneira, ela quer se manter, né, na mídia, discussão. Eu acho que, assim, 3 pessoas foram revolucionárias para a humanidade, né? Marx, que eu acho que foi fundamental, que mostrou que a história, né, ela é o fruto histórico da exploração do homem pelo homem. Não dá para a gente pensar na vida, na história, sem a gente pensar em Marx, né? Isso eu digo até dentro da orientação dos meus alunos aqui no mestrado, no doutorado. É uma forma de. Não tem outra maneira de a gente raciocinar. O Darwin, né, que foi, acho que, fundamental, e o próprio. Do que a gente está falando agora, que foi uma figura fundamental nessa história, que foi o Freud, porque, na verdade, mostrou que existe o inconsciente. O que acontece, e o que está acontecendo, a gente está passando por um momento muito delicado na história, que é um pouco dessa ciência dura, que é
umas discussões históricas que nós tivemos, por exemplo, dentro da psiquiatria, por exemplo, né? As discussões que a gente tem, por exemplo, de corpo e alma, essa é uma discussão histórica que, na verdade, começa lá com Descartes, né? Que faz essa cisão de corpo e alma. Nós somos uma coisa só. E a psiquiatria, ela é uma ciência cuja validação ela não se apoia até então numa determinação anatomopatológica. O que eu quero dizer é isso? Se você está com tuberculose, eu vou lá, pego o teu escarro, acho no teu pulmão, acho uma cavitação. Então, eu tenho um substrato anatomopatológico visível, palpável, tá certo? A psiquiatria se apoiou historicamente dentro de um substrato, né, não fisiopatológico. Quer dizer, você tem um indivíduo com demência. Não pode, demência deixa de lado, que é uma coisa que a gente pode falar depois. O indivíduo esquizofrênico. Ora, onde está a lesão para justificar a esquizofrenia? A ciência tem avançado absurdamente nesse campo, né? Então, a ciência avançou, vocês não têm ideia. Então, por exemplo, na demência, né? A gente passou aí 30 anos discutindo, aliás, tem umas coisas recentes que saíram, dos anticorpos monoclonais, discutindo que o amiloide era o causador da... E se viu que, na verdade, não tem a ver com o amiloide. Passaram 30 anos, isso é ciência. Viu que, na verdade, é a proteína tal, que é uma proteína intracelular. Isso é ciência. A ciência só é ciência, segundo, né, os pressupostos de Popper, se ela pode ser rejeitada. A ciência não trabalha com acerto, ela trabalha com errar menos. E de errar menos a gente vai avançando paulatinamente, né? Então, veja, se, na verdade, muitas coisas da psiquiatria ao longo do tempo. Hoje a gente tem, por exemplo, imagens, né, de emissão de posítrons, que a gente consegue detectar algumas alterações compatíveis lá no cérebro com tal doença. Essa é a questão. Então, a gente vive esse momento histórico. Agora, né, a gente dizer que Freud é um charlatão dentro daquilo que ele propôs, que foi absolutamente revolucionário, e ainda o é, e na verdade será fundamentalmente muitos anos. Por quê? Um pouco dessa ideia que ela está pondo, que tudo se apoia dentro de um substrato anatomopatológico, ela começa a lembrar um pouco dessa ideia que culminou até com o próprio nazismo, que é uma ideia que começa lá nos Estados Unidos, com a ideia da eugenia, que a gente vai ter que determinar algumas alterações morfológicas para justificar comportamentos, e não esses comportamentos como fruto de uma alteração que tem a ver com o teu inconsciente, com a vida que você tem, com as condições que lhe são impostas. Então, eu acho que ela foi absolutamente precipitada. Vou ler até por conta disso com um detalhe. Lerei esse livro nessa madrugada aqui, estarei de plantão, porque, assim, mas já tinha visto essa resenha do que você está falando, achei descabido esse comentário, que é um charlatão, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente não tinha nem que perder muito tempo discutir, mesmo porque ela deve muito para si, tem que estudar muito para ela fazer um comentário bem, bem fraquinho desse, né? Mas desculpa ser muito longo aí. Não, Marcos, então, mas eu vou fazer mais uma pergunta a você sobre isso, depois a gente parte para outros, porque assim, eu não li o livro, então acho que seria intelectualmente desonesto fazer um comentário. Agora, eu li várias reportagens, eu assisti um trecho de uma entrevista que ela e o coautor deram. Que é um jornalista. Isso, para o Meteoro, assisti um trecho da entrevista deles, tal. Acho que, assim, eu fiquei com a impressão, com a mesma impressão de você, que é uma tentativa de vender livro, né? Causar uma celeuma e vender livro. Agora, não dá, eu não sei se dá para dizer que a acupuntura é uma bobagem completa. O que você acha especificamente de acupuntura? Não, aliás, desculpe. As pessoas que socorrem da acupuntura, mas eu também deixa eu falar. Eu, aliás, esqueci de falar isso. Esse é um detalhe fundamental. Putz, bem. Veja só. Não há nenhuma fundamentação daquilo que a gente chama de ciência. Eu vou repetir. A ciência tem os pressupostos de Popper, de Kuhn, né, de Bachelard, que foram claramente estudados. A ciência, ela não trabalha com a certeza, ela trabalha com a dúvida. Eu vou reafirmar isso, né? Só é ciência se pode ser refutado. E trabalhando com a dúvida, buscando a certeza, a gente saiu lá do Santos Dumont, que aliás faz 150 anos, lá
né? Daquele projeto de voo, aquele voo 20 metros, e chegamos já na Lua. Hoje, acho que faz o aniversário da chegada do homem na Lua. Nós viajamos de avião hoje. Então, nós avançamos. Essa é a ciência. Que a gente dava um medicamento AZT para o HIV, que é a minha praia. Hoje, o HIV é uma doença crônica que o indivíduo toma um comprimidinho com 2 drogas e vive. A ciência, ela vai avançando, ela vai evoluindo. Isso é ciência. Só é ciência se pode passível de ser refutado, né? Então, é importante a gente ter primeiro esse entendimento. A acupuntura, olha só, quando começou a se estudar a acupuntura, os pontos de acupuntura da medicina chinesa, então hoje tem estudos de anatomia patológica, quando você pega os pontos de acupuntura, são confluências de receptores nervosos, e quando você faz o estímulo com a agulhinha, ou o estímulo de outras maneiras, até com a própria pressão, ou de outras maneiras, você está estimulando pontos neurológicos e que liberam endorfinas que são absolutamente fundamentais, por exemplo, no caso de dor e doenças degenerativas crônicas. A acupuntura tem muita ciência. Nós demoramos 2000 anos para mostrar que o chinês estava certo. Eu não posso dizer o mesmo, e peço perdão aqui aos Estados Unidos, que é uma grande discussão. Aliás, existe uma tese de doutorado, grande professor, Ricardo Lafetá, que infelizmente já morreu, foi meu professor da medicina preventiva lá na USP, que mostra que a homeopatia nós não podemos dizer o mesmo, né? Não há nenhuma fundamentação científica na homeopatia. Não há nenhum estudo científico duplo cego, randomizado, como a gente usa para que mostra que a homeopatia funciona. Agora, a acupuntura, ela é absolutamente científica. Todos os pontos de acupuntura são pontos de confluência de nervos e quando você põe a agulhinha lá, você está liberando endorfina. Tem indicações, não dá para tratar HIV com acupuntura, não dá para tratar meningite com acupuntura, mas em doenças degenerativas crônicas, como essas dores crônicas, que a medicina tem muito pouca coisa a oferecer, a não ser opiáceos, medicamentos, a acupuntura é milagrosa e tem absolutamente ciência nessa proposta da acupuntura. Então, se falou isso, está completamente equivocada. Repito, ela é uma biomédica, ela é uma bióloga, ela não entende nada de medicina. E já estou falando de cara aqui. É muito maluco essas pessoas que não têm um aprofundamento no conhecimento, se meter a falar coisas que não estudaram com profundidade. Essa é uma delas.